Estação Band FM. Oferecimento CM Capital. Faça seu dinheiro trabalhar por você. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/Band FM. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. A Band está em primeiro lugar. A Band FM é primeiro lugar em tudo. Primeiro lugar sempre. Band FM, primeiro lugar. Atenção, chegou a hora de recuperar a sua performance sexual e o mais importante, resgatar a sua autoestima para fazer sucesso na hora H. Agende já a sua consulta no Instituto Homem. WhatsApp 0800 022 0222. Instituto Homem. Fábio Machado, 196137. Manhã animada de verdade, amanhã show da Band FM. Oferecimento TIM, venha para o TIM Pré-Top. Agora com milhares de filmes e séries, aproveite. E Marco Polo, para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Promoção Cozinha 10 da Band FM. São 10 presentes de uma só vez. Geladeira 2 portas, fogão 4 bocas, micro-ondas, air fryer, batedeira, liquidificador, cafeteira, sanduicheira, processador de alimento, panela elétrica de fazer arroz. Parece até fake news, mas não é não. Olha lá no Insta. Mande mensagem dizendo: eu quero a Cozinha 10 da Band FM. O resultado sai dia 31 de maio. Band FM. Boa noite, 8 horas, 2 minutos aqui na Band FM, tem Voz do Brasil, mas às 9 horas começa a noite da Band FM com a Super 6 das 9, às 10 tem Band Love, das 10 à meia-noite Band Love, eu vou lá pro YouTube, no canal da Band FM no YouTube, tá bom? A sua rádio do seu jeito. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 8 de maio de 2023. E vamos ao destaque do dia. Acesso a dentistas e tratamentos bucais para todos os brasileiros pelo SUS. Programa Brasil Sorridente é retomado. O atendimento vai ser ampliado com mais de 3.700 equipes de saúde bucal. E presidente Lula destaca investimentos na saúde. O Brasil Sorridente é uma coisa extraordinária porque recupera não o sorriso, recupera a dignidade do ser humano. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Mais de 170 bilhões de reais destinados à inovação no país. Números da Lei do Bem, criada há 17 anos. Principal instrumento de incentivo ao investimento de empresas em pesquisas tem nova etapa. Luana Karen. As empresas já podem acessar o formulário para comprovar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A medida é necessária para ter acesso aos benefícios da Lei do Bem. Definidas datas de inscrição e realização das provas do Enem. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Garantir o sorriso de milhões de brasileiros com tratamento da saúde bucal de graça pelo SUS. O governo retomou o programa Brasil Sorridente. Com a expansão das equipes de atendimento, o programa vai alcançar mais de 111 milhões de brasileiros. Dona Eunice Pereira dos Santos, auxiliar de cozinha, conta que antes do Brasil Sorridente perdia todos os dentes quando tinha qualquer problema na boca. Antes desse programa, eu raramente ia ao dentista, né? Como todo mundo de baixa renda. A partir do momento que eu fui contemplada com o Brasil Sorridente, aí não perdi mais dente. Agora a saúde bucal é um direito garantido por lei para todos os brasileiros.
E o programa Brasil Sorridente, criado em 2004, se integra ao Sistema Único de Saúde e volta a ser uma prioridade do governo federal. Orçado em 137 milhões de reais para este ano, o programa será expandido com 3.685 novas equipes de atendimento, 552 novos laboratórios de próteses dentárias e 19 novos centros de especialidades odontológicas. Um dos objetivos é facilitar o acesso à saúde bucal, principalmente para a população mais vulnerável e em regiões onde não há assistência, como destacou a ministra da Saúde, Nízia Trindade. A partir de agora, sobretudo em regiões mais vulneráveis, como o Norte e Nordeste, teremos 1.033 novas equipes de saúde bucal, em 276 municípios. Com as novas habilitações, mais de 10 milhões de brasileiros que não tinham acesso a esse cuidado passam a ser alcançados pelo programa, totalizando mais de 111 milhões de pessoas. 805 municípios brasileiros vão ser beneficiados, sendo que 85 deles terão equipes de saúde bucal pela primeira vez. O presidente Lula destacou a importância do investimento. O Brasil Sorridente é uma coisa extraordinária porque recupera não o sorriso, recupera a dignidade do ser humano. Não me fale em gasto, porque tratar da saúde do povo é investimento, porque um cidadão com saúde, ele é muito mais produtivo para prestar o serviço que ele gostaria de prestar. A entrada do Brasil Sorridente na Lei Orgânica da Saúde prevê o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde bucal. Assim, os serviços odontológicos não podem ser interrompidos ou colocados em segundo plano pelos estados e municípios. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Mais de 10% dos brasileiros com mais de 18 anos foram diagnosticados com depressão em 2019. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE. Preocupado com a incidência da doença no país, o governo federal instituiu a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão, que vai ser realizada todos os anos na segunda semana de outubro. Segundo estudos, a depressão pode se manifestar em 20% das mulheres e 12% dos homens. Os pacientes costumam relatar falta de energia ou cansaço excessivo, além de irritabilidade, insônia ou muita sonolência e redução da libido. Alguns relatam sintomas físicos, como dores, taquicardia e sudorese. Esse conjunto de sintomas precisa persistir por pelo menos 2 semanas e costuma afetar atividades como trabalhar, dormir e estudar. Nossa equipe conversou com uma mulher que sofre com crises de depressão. É uma vida muito dura quando a gente descobre que tem depressão, né? Cheguei a pesar 45 quilos e aí eu começo um tratamento que já dura agora, sei lá, mais de 20 anos. É como eu consegui me resgatar. Para dar mais visibilidade a esse tema, o presidente Lula sancionou uma lei que instituiu a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. O evento será realizado todos os anos, na segunda semana de outubro. Além de estimular a implementação de políticas públicas, a semana também vai promover palestras, eventos e debates sobre a doença. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento para a depressão. Caso ela seja diagnosticada nas unidades de pronto atendimento, o paciente é encaminhado para a rede de atenção psicossocial, com tratamento oferecido nos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Para a gerente de um CAPS, Jamila Sguietti, esse tipo de evento é importante para trazer à luz questões relacionadas à doença. Essa ação pode fazer com que a gente consiga prestar mais atenção nisso e fortalecer, inclusive, as políticas que já existem de saúde mental, né? São 2.795 CAPs em todo o país. Entre 2019 e 2021, o SUS realizou quase 60 milhões de atendimentos nesses locais. Reportagem Márcia Fernandes.
ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje a indicação de 2 nomes para ocupar diretorias do Banco Central. Para a diretoria de política monetária, o nome anunciado foi do atual secretário executivo da pasta, Gabriel Galípolo. Já para a diretoria de fiscalização, o indicado é o servidor de carreira do Banco Central, Ailton Aquino. Os nomes seguem para serem avaliados pelos senadores. O ministro da Fazenda disse que o governo procura uma integração das políticas fiscal e monetária. E assim oferecer ao país as condições de crescimento com inflação baixa. Sempre defendi a harmonização, a coordenação das políticas fiscal e monetária, até porque uso sempre a metáfora de que são braços do mesmo organismo que tem que trabalhar por o mesmo propósito, e a interação, independentemente de eventuais divergências de timing, mas o fato é que nós estamos nos reunindo permanentemente com a equipe do Banco Central, Fazenda e Banco Central, e eu entendo que esse movimento vai fortalecer ainda mais a aproximação nessa direção, de buscar a convergência plena da política econômica para oferecer para o país as condições de crescer com inflação baixa. Para substituir o atual secretário executivo da Fazenda, o ministro Fernando Haddad convidou o advogado Dário Durigan. Ele já foi servidor efetivo da Advocacia Geral da União e foi assessor de assuntos jurídicos da Casa Civil na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. E esta noite o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embarca para Tóquio. No Japão, participa como convidado da reunião do G7, grupo que reúne os países mais industrializados do mundo. O encontro, que começa sexta-feira, vai reunir os ministros de Finanças e chefes dos bancos centrais das 7 maiores economias do mundo. É a primeira vez que um ministro da Fazenda do Brasil participa como convidado de uma reunião do G7. O ministro disse que em Tóquio pretende falar de problemas regionais e mostrar a disposição do Brasil em recuperar investimentos. Eu penso que é importante o Brasil levar os problemas regionais para lá, tentar viabilizar o equacionamento, levar preocupações com democracia, com paz, com aquilo tudo que é muito caro à agenda externa do presidente Lula desde o seu primeiro mandato. Então, eu penso que ter voltado à mesa das grandes nações é muito importante para o Brasil. Até porque nós temos um desafio grande de atrair investimentos, de recuperar a credibilidade internacional na questão ambiental, na questão sanitária. Isso tudo é muito importante eles ouvirem de viva voz, ouvirem não só por notícia de jornal, ouvir das autoridades brasileiras qual que é o desejo do presidente Lula. Cuidar da Amazônia e dos brasileiros que vivem na região. Compromisso reafirmado pelo presidente Lula em visita a Londres no final de semana, quando acompanhou a coroação do rei Charles III e teve encontro com o primeiro-ministro britânico. Ele destacou a importância de novos investimentos e pesquisas para manter a floresta de pé. E anunciou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a relação bilateral, principalmente no comércio com o Reino Unido. Mesmo com frio e chuva, o mundo parou para assistir à cerimônia de coroação do rei Charles III. Ele sucedeu sua mãe, a rainha Elizabeth II, que morreu no ano passado depois de 70 anos de reinado. God save the king! Entre os mais de 100 chefes de Estado presentes na cerimônia, o presidente Lula e sua esposa Janja participaram da cerimônia na abadia de Westminster. Depois, ele conversou com jornalistas. Segundo Lula, a viagem também foi oportunidade para tratar de assuntos de interesse do Brasil com outros líderes mundiais, com destaque para a agenda ambiental. Ele contou que pediu ajuda do novo monarca britânico para a preservação da Amazônia. A primeira coisa que o rei disse para mim foi para cuidar da Amazônia. E eu falei, eu preciso de ajuda. Não é só a nossa vontade, eu preciso de ajuda e muitos recursos. Na véspera da cerimônia de coroação, Lula celebrou a conversa que teve com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que resultou no anúncio de que o Reino Unido investirá cerca de 500 milhões de reais no Fundo Amazônia. O presidente destacou a necessidade de recursos para preservar os biomas sem sacrificar as populações que vivem nessas regiões. Nós precisamos levar em conta que só do lado brasileiro moram 25 milhões de pessoas. Se a gente explorar corretamente a riqueza científica da nossa biodiversidade na Amazônia, a gente pode encontrar
sabe, coisas excepcionais para a indústria de fármaco, para a indústria de cosmético. E a gente pode criar a chamada indústria verde, em que a gente possa, além de não poluir, angariar recursos para melhorar a vida do povo que trabalha. Lula afirmou que em agosto haverá o primeiro encontro de líderes de países amazônicos da América do Sul para discutir uma agenda comum de preservação da floresta. O presidente brasileiro ressaltou ainda o potencial de retomada da relação comercial bilateral com o Reino Unido. Os países já chegaram a ter um fluxo de mais de 8 bilhões de dólares. Agora comercializam pouco mais de 6 bilhões de dólares. Segundo Lula, é hora de rever e estreitar a parceria. Nós vamos criar um grupo de trabalho do Brasil e da Inglaterra para que comece a discutir quais as coisas que nós podemos trocar comercialmente. Depois que a Inglaterra saiu da União Europeia, eu acho que esse mercado aumentou de forma extraordinária para o Brasil. E eu acho que o Brasil explora muito pouco o potencial de venda que a Inglaterra tem para o Brasil, e acho que a Inglaterra explora muito pouco o potencial de coisas que o Brasil tem para vender para a Inglaterra. Lula também enfatizou o potencial do Brasil na geração de energia limpa. Segundo o presidente, a questão climática passa pela implementação de fontes de energia sustentáveis e renováveis. De Londres, no Reino Unido, Ney Pereira. Definidas as datas de inscrição e realização das provas do Enem. Os detalhes daqui a pouco. Há 78 anos, o mundo se livrava dos horrores da Segunda Guerra Mundial. O Brasil foi o único país da América Latina que participou diretamente dos conflitos na Europa. Cerca de 25 mil soldados da então Força Expedicionária Brasileira foram enviados à Itália para lutar junto ao exército americano. No Rio de Janeiro, militares brasileiros que participaram da guerra foram homenageados nas comemorações do dia 8 de maio, o chamado Dia da Vitória. Os primeiros militares brasileiros cruzaram o Atlântico em 1944 para lutar contra o nazifascismo. Enfrentaram o frio europeu e inimigos muito mais experientes, mas escreveram o nome na história ao vencerem a Batalha de Monte Castelo, na Itália, entre outros combates. Os milhares de soldados que retornaram ao Brasil, chamados de pracinhas, passaram a ser lembrados pela população e as Forças Armadas. Neste ano, no Dia da Vitória, eles estavam entre os principais homenageados. O tenente Melquisedeque de Carvalho serviu na Marinha com apenas 17 anos de idade. Hoje, aos 94, ele recorda com orgulho a participação do Brasil na guerra. É uma homenagem muito justa. Eu que estou vivo é que eu sei o valor dessas homenagens. Na guerra da Segunda, foi um papel muito bom, de muito orgulho e de muita capacidade da função de militar. Acompanhado dos comandantes das três forças, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, esteve presente à solenidade, junto ao monumento aos pracinhas no Rio de Janeiro. E lembrou que a defesa da democracia feita pelos militares há 78 anos ainda continua atual. Eles sempre defenderam a democracia. Isso foi o tempo todo. Isso não é uma coisa nova. Às vezes as pessoas me perguntam assim, como é que foi? Pedir para que fizesse o que sempre fizeram. E estão firmes, num momento excelente, de relação excelente com o governo. O país foi representado na guerra pela Força Expedicionária Brasileira, que enviou 25 mil soldados à Europa, além de centenas de marinheiros encarregados de patrulhar o Oceano Atlântico. 454 militares morreram em batalhas e outros 2.000 ficaram feridos. São considerados heróis que foram tão longe lutar contra o nazismo e o fascismo em defesa da democracia. Reportagem Vladimir Platonov.
Começou hoje um mutirão de registro civil para emitir certidão de nascimento a brasileiros sem documento. A prioridade é para pessoas em situação de vulnerabilidade, como moradores de rua, indígenas e ribeirinhos, para que possam ter acesso a direitos básicos. Foi o que afirmou o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em apoio à iniciativa. Alguém precisa fazer uma matrícula, precisa de um emprego, precisa montar um negócio, por menor que seja, tem que comprar uma moto, precisa do registro de nascimento sob pena de não ter o documento em seu nome. E assim uma casa e assim tantas coisas na vida. Para acessar o programa Bolsa Família, precisa de um documento e o primeiro, o registro de nascimento. Então, por esta razão, não poderia deixar o MDS de estar junto aqui nesse trabalho. De acordo com o último censo do IBGE, 2.700.000 brasileiros nunca tiveram nenhum documento. O mutirão é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com outros órgãos e segue até o final desta semana. As inscrições para o Enem deste ano começam no dia 5 de junho. E seguem até 16 de junho. As provas vão ser realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. O gabarito vai ser divulgado no dia 24 de novembro e os resultados em 16 de janeiro de 2024. As inscrições vão poder ser feitas pela internet em enem.inep.gov.br, na aba Página do Participante. Também vai ser possível se inscrever pelo aplicativo do Enem. O edital com o cronograma e as regras desta edição foi publicado hoje no Diário Oficial da União. E já está disponível o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem. Para quem tiver o pedido negado, é possível entrar com recurso até sexta-feira, dia 12. O candidato deve anexar documentos que comprovem seu direito à isenção. Os resultados dos recursos sairão no dia 19 de maio. O resultado dos pedidos de isenção pode ser consultado na página do participante em enem.inep.gov.br/participante. A Lei do Bem é um incentivo fiscal de redução de impostos concedido a empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Hoje foi lançado o formulário que vai ser usado por essas empresas para comprovar que realizam esse investimento e possam dar acesso aos benefícios da lei, considerada o principal instrumento de incentivo ao investimento privado em inovação. Desde que foi criada, a Lei do Bem já destinou mais de 170 bilhões de reais à pesquisa no país. As empresas já podem acessar o formulário para comprovar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação feitos em 2022. A medida é necessária para ter acesso aos benefícios da Lei do Bem. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, falou sobre a importância da Lei do Bem. Entre as inovações introduzidas pela Lei do Bem está a simplificação dos procedimentos para acesso aos incentivos fiscais, sem a necessidade de cadastramento das empresas, aprovação prévia dos projetos ou participação em processos para a seleção dos beneficiários. Com isso, mais empresas têm buscado a Lei do Bem para ampliar seus investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para se ter uma ideia, o número de empresas contempladas cresce em média 16% por ano. Desde que foi criada em 2005, mais de 170 bilhões de reais foram destinados à pesquisa por meio da Lei do Bem. De lá para cá, foram criados 15 centros de pesquisa no país, estimulados pela legislação. Em 2021, 3.012 empresas receberam incentivos fiscais por meio da Lei do Bem. Reportagem Luana Karen. O Ministério da Agricultura está usando drones no campo para atividades de fiscalização. Em São Paulo, 25 servidores estão sendo capacitados para utilizar os equipamentos em várias operações, como o mapeamento de áreas produtivas. Em uma sala de aula em Campinas, no interior de São Paulo, 25 servidores do Ministério da Agricultura e Pecuária aprendem a montar e a utilizar drones. Os equipamentos não tripulados são capazes de voar grandes distâncias e fazer, do alto, fotos e filmagens de qualidade. O objetivo do curso é que os servidores possam usar os equipamentos nas auditorias e fiscalizações. Andréa Moura é superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária em São Paulo.
Ela explica que atualmente a tecnologia é empregada em larga escala na produção agrícola. Os nossos técnicos, para realizar a fiscalização, eles precisam estar também equipados com o que há de melhor em tecnologia. Sheila Silva é auditora fiscal do Ministério da Agricultura e Pecuária em Sorocaba, em São Paulo. Ela já percebeu como o drone vai facilitar o trabalho nas fiscalizações. Fiscalização que a gente tem da limitação de áreas produtivas, então isso vai nos auxiliar a ter esse mapeamento. Marcos de Sá atua na coordenação de operações de fiscalização e coerção a atividades ilícitas com mercadorias agropecuárias no Ministério. Para ele, uma das vantagens do uso de drones é que o trabalho pode ser feito com mais segurança para o fiscalizador. Com o uso do drone, eu não preciso estar presencialmente no local em que vai estar sendo investigado, onde vai estar sendo acompanhado o procedimento ilícito que a gente está fiscalizando. Fábio Bessa trabalha no setor de vigilância agropecuária internacional e compartilha a mesma ideia que Marcos. Ele foi do Maranhão para São Paulo para participar do curso. Você consegue ver ângulos e fazer e registrar vídeos e fotos onde uma pessoa não conseguiria ir, ou se fosse, seria muito perigoso. A proposta de utilização de drones em fiscalizações agropecuárias foi elaborada pela Superintendência de Agricultura e Pecuária de São Paulo, que recebeu 7 drones e câmeras de alta resolução apreendidos pela Receita Federal. Ao todo, 100 servidores passarão pela capacitação. Reportagem, Márcia Fernandes. A CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, enviou mais de 12 mil cestas básicas para distribuição à população Yanomami, em Roraima. O objetivo é auxiliar no enfrentamento da situação de emergência em saúde pública e insegurança alimentar que vem passando os indígenas da região. Segundo a Força Aérea Brasileira, cada cesta contém até 21 quilos e é composta por arroz, leite em pó integral, farinha de mandioca, castanha do Brasil, flocos de milho, sardinha e carne dessalgada. Mais de 430 mil quilos de alimentos, medicamentos e outros suprimentos já foram entregues aos indígenas desde fevereiro, quando o governo federal decretou situação de emergência. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF veda aproveitamento de pessoal de empresa pública do Amapá como servidor estadual. Risco de apagão leva a STJ a afastar liminar que impedia a Eletronorte de utilizar linhas em terras indígenas. Justiça suspende despejo de lixo em aterro de Padre Bernardo, em Goiás. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. É inconstitucional norma do Amapá que permitia o aproveitamento de empregados da Companhia de Eletricidade do Amapá, empresa de economia mista, para o quadro estatutário da administração pública local. A decisão unânime é do plenário do STF. A Constituição do Estado permitia a possibilidade, em caso de extinção, incorporação ou transferência de empresa, quer para iniciativa privada ou para a União. Segundo o relator ministro Nunes Marques, a investidura tanto em cargo quanto em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público específico para a carreira em que vai ser empossado. Embora o ingresso para os 2 cargos seja por meio de concurso público, as funções são incompatíveis entre si. STJ suspende liminar que proibiu Eletronorte de usar linhas de transmissão de energia em terras indígenas. As comunidades ficam em Tucuruí e Marabá, no Pará,
em Imperatriz e Presidente Dutra, no Maranhão. Fátima Uchoa. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública contra a Eletronorte e o IBAMA, alegando que as linhas de transmissão foram construídas sem medidas para amenizar impactos sociais e culturais exigidas para a licença. Foi determinado que a empresa apresentasse estudos sobre tal impacto e o TRF1 concedeu liminar para suspender todas as atividades da Eletronorte até o cumprimento da sentença. Agora, ao deferir o pedido de suspensão de liminar, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, reconheceu o risco de graves danos a pelo menos 20 milhões de pessoas e apontou que a medida é para garantir o funcionamento do Sistema Interligado Nacional, não só na região norte, mas em todo o país, o que já ocorre há quase 40 anos. Dono de Lava Jato é condenado por morte de adolescente após uso de compressor. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor. Por unanimidade, o colegiado condenou um lava-jato em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$100 mil, em razão da morte de um empregado de 17 anos, causada pela manipulação indevida do compressor de ar. Os ministros entenderam que a tragédia ocorrida com o jovem representou lesão aos interesses e aos direitos de toda a coletividade. O valor da indenização vai ser revertido ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Campo Grande para financiar projetos de combate ao trabalho infantil sob a fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Justiça suspende despejo de lixo em aterro de Padre Bernardo, em Goiás. O aterro Ouro Verde opera em zona de conservação da área de preservação ambiental do Rio Descoberto, sem licenciamento. Marissa Almena. A Unidade de Conservação Federal capta água potável que abastece a capital federal e o entorno do DF. De acordo com os Ministérios Públicos Federal e do Estado, o aterro funciona sem os devidos estudos ambientais que comprovem o seu funcionamento, com a garantia da proteção ambiental. Além da suspensão das atividades, a Justiça deu 45 dias para que a empresa responsável pelo aterro apresente um plano de recuperação de área degradada para os resíduos existentes no local. Em caso de descumprimento das obrigações, a Justiça Federal fixou multa diária de R$100 mil. A partir de hoje, eleitores têm 1 ano para regularizar ou emitir a primeira via do título de eleitor. O prazo é o mesmo para quem mudou de cidade e precisa transferir o domicílio eleitoral. Guilherme Glória. O cadastro é fechado em anos eleitorais para que a Justiça Eleitoral possa organizar a votação com o eleitorado já definido. Por isso, a legislação exige que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência seja recebido nos 150 dias anteriores à data da eleição. Para conferir a situação do seu título, basta acessar tse.jus.br. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/Rádio Justiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto sobre marco legal para inteligência artificial é apresentado no Senado. Senadores pedem rejeição de artigos em medida provisória que podem comprometer preservação da Mata Atlântica. Lei Geral do Esporte é o destaque das votações desta semana. Boa noite. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou o projeto para regular a inteligência artificial no Brasil. O principal objetivo da lei é garantir direitos para a proteção dos usuários impactados pela IA. O texto foi sugerido pela comissão de especialistas criada para elaborar o marco regulatório da inteligência artificial no país. A reportagem é de Yara Farias Borges. Apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o projeto de lei institui o marco legal para o uso da inteligência artificial no Brasil. O anteprojeto foi elaborado por uma comissão de juristas e especialistas em direito civil e digital,
coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cuevas. Conhecida pela abreviação IA, a inteligência artificial possibilita processar e analisar grandes quantidades de dados de forma rápida e precisa, o que favorece a ampliação de pesquisas e descobertas, como explicou o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Para aqueles que não conhecem muito a respeito dessa tecnologia, entende-se por inteligência artificial a tecnologia que simula, por meio de algoritmos computacionais, mecanismos avançados de cognição e suporte à decisão baseados em grandes volumes de informação. Com 9 capítulos, o projeto prevê avaliação de riscos, responsabilização dos agentes envolvidos e direitos de pessoas eventualmente afetadas pela inteligência artificial. O texto descreve as obrigações da autoridade competente para fiscalizar, a ser definida pelo Executivo, e sugere, em caso de infração às regras, multa de até R$50 milhões para pessoas físicas e de até 2% do faturamento de empresas. Ao receber a proposta do ministro Vilas Boas Cuevas, Rodrigo Pacheco ressaltou a importância do marco regulatório para o setor. Uma matéria que é muito importante, é um tema realmente inovador, importante para o nosso ordenamento jurídico, para o momento da nação, para o desenvolvimento do Brasil. Para elaborar o anteprojeto, a comissão de especialistas realizou 4 audiências públicas, um seminário internacional e 12 painéis temáticos que ouviram mais de 60 especialistas. Além disso, encomendou estudos sobre a regulamentação do tema em 30 países que já possuem alguma legislação sobre o assunto. Agora, o projeto será analisado pelas comissões temáticas do Senado. A Comissão de Direitos Humanos realizou a segunda audiência pública de um ciclo de debates sobre a fome no Brasil. Os senadores ouviram representantes de movimentos sociais e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Repórter César Mendes. Um levantamento divulgado no ano passado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança e Soberania Alimentar revelou que mais de 33 milhões de pessoas vivem em situação de fome no país. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do requerimento da audiência, trouxe mais dados sobre o problema. 19,3% dos lares brasileiros chefiados por mulheres estão em situação de fome. Fabiano Monteiro, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, apresentou o projeto Cozinha Solidária, criado durante a pandemia de Covid-19. Letícia de Oliveira e Silva, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, apontou a necessidade de recuperar a base de dados do Cadastro Único, que desde 2001 identifica as famílias mais vulneráveis do país, mas que teria sido desvirtuado nos últimos anos. Quem tem que estar no Bolsa Família são aquelas famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, criticou a queda na produção de alimentos como o arroz e o feijão, segundo ela, da ordem de 40%, em função do aumento da produção de grãos para exportação. A bancada ambientalista pediu ao presidente do Senado que rejeite artigos de uma medida provisória que podem comprometer a preservação da Mata Atlântica. A MP original trata da ampliação do prazo do Programa de Regularização Ambiental. Repórter Érica Christian. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, espera que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acate um pedido para a retirada de artigos inseridos pelos deputados na medida provisória 1150 de 2022, que trata do Programa de Regularização Ambiental. Inicialmente, a MP prorrogaria por mais 180 dias a data limite para que o proprietário ou posseiro de imóveis rurais aderisse ao PRA. A Câmara, no entanto, decidiu que o prazo será de 1 ano contado da convocação pelo órgão ambiental. Ao citar proibição do Supremo Tribunal Federal de temas alheios à medida provisória, Elisiane Gama questiona as mudanças na lei da Mata Atlântica, a exemplo do desmatamento para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica, gasoduto ou redes de água sem estudo prévio de impacto ambiental ou compensação de qualquer natureza. E a gente não pode permitir que esse bioma venha a ser destruído cada vez mais. Eu acho que esse projeto, ele acaba, na verdade, trazendo elementos fundamentais
ambientais para a eliminação, eu diria assim, uma desconstrução da Lei da Mata Atlântica. O relator da medida provisória, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, admitiu que fará mudanças ao projeto. Vamos aperfeiçoar o texto, conversamos com diversas entidades, tanto do ponto de vista ambiental quanto do agro. Vamos buscar o desenvolvimento sustentável, equilibrar o Brasil que preserva com o Brasil que produz. A Mata Atlântica é um patrimônio nacional. A medida provisória deverá ser votada nesta quarta-feira. Ao elogiar a decisão do governo de indicar Gabriel Galípolo para ocupar a diretoria de política monetária do Banco Central, Rodrigo Pacheco aproveitou para destacar a importância de o Senado participar da discussão sobre a taxa de juros no país. Ele acredita que o índice de 13,75% ao ano está num patamar elevado. Essa constatação, no entanto, não representa qualquer crítica pessoal ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nem a lei que assegurou a autonomia da instituição. De modo que cabe ao Senado Federal, de maneira responsável, pontuar esse problema da elevação da taxa de juros, que é um problema reconhecido por todos, e encontrar caminhos que sejam caminhos sustentáveis para essa redução. Nosso papel não é de criar polêmica, não é de criar divisões, é de criar o ambiente propício para que haja essa redução da taxa de juros. Pela lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central, a indicação de Gabriel Galípolo precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Senadores esperam que a proposta que cria a Lei Geral do Esporte chegue finalmente a um consenso e seja votada nesta semana. A proposta reúne normas relacionadas ao esporte em um único dispositivo com mais de 200 artigos e traz regramentos sobre liberdade de expressão de atletas, punições para casos de corrupção, relação entre os atletas de base com os clubes e repasse do valor arrecadado pelas loterias federais para o esporte master, entre outros pontos. A reportagem é de Pedro Penser. A votação da Lei Geral do Esporte, que já foi adiada pelo menos 4 vezes, é um dos destaques da agenda do plenário do Senado esta semana. Fruto do trabalho de uma comissão de juristas constituída no Senado, o projeto aprovado em junho de 2022 voltou da Câmara com diversas mudanças. A versão final é o relatório da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Segundo o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, já há um consenso para a votação das sugestões de mudanças ao parecer. São 11 destaques, afinal de contas, na Lei Geral do Esporte, que é importantíssima para o país. São algumas posições radicais, algumas incompreensíveis, outras a senadora Leila aceita discutir, ela está disposta a conversar, a discutir. Agora, já esse caso da Lei Geral do Esporte, eu não tenho nenhuma dúvida que fará nada mais do que a nossa obrigação, que será aprová-la. As medidas provisórias que tratam da redução das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, incidentes no transporte aéreo de passageiros, do novo marco legal para a matéria de preços de transferência no Brasil e da prorrogação da exigência do exame toxicológico periódico também podem ser analisadas pelo plenário. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara deve votar projetos que têm consenso nos próximos dias. Aprovada a criação de programa de atenção à saúde mental relacionada à pandemia. O presidente da Câmara destaca a necessidade de articulação política do governo. Boa noite. Em viagem a Nova York para eventos com investidores, o presidente da Câmara, Arthur Lira, concedeu entrevista exclusiva ao canal de notícias CNN neste domingo. O presidente falou sobre articulação política do governo, riscos de reversão de privatizações, endurecimento da proposta de controle de gastos do governo, o chamado arcabouço fiscal, e ainda sobre regulação da internet e a CPI que vai investigar manipulação de resultados de jogos de futebol e plataformas de apostas. O repórter Lincoln Macário tem mais detalhes.
Arthur Lira explicou que nem ele, nem os líderes partidários querem interferir no Poder Executivo, mas que o governo, no seu conjunto, precisa compreender melhor o crescente protagonismo do parlamento e respeitar os acordos firmados com os deputados. Nós não queremos e ninguém propôs a troca de ministros. Quando se fala em articulação política, se volta as atenções para o ministro Padilha, que eu de novo repito, é um bom sujeito, é um deputado eleito, é um homem de bom trânsito, de boa relação. O que está faltando não é trocas individuais, o que está faltando é que a mentalidade do conjunto dos ministros e do governo entendam que a relação política com o Congresso não é a mesma de 20 anos atrás. Enquanto não houver essa mudança de pensamento e de mentalidade, com o nível de aumento do protagonismo do Congresso Nacional, os choques acontecerão. Sobre a recente decisão do governo de buscar, via judiciário, a retomada do controle da Eletrobras, o presidente Arthur Lira vê com preocupação iniciativas de revisão das privatizações já ocorridas e afirma que medidas dessa natureza não devem prosperar no atual Congresso. O povo brasileiro elegeu um Congresso bem conservador, liberal e um governo executivo mais do campo progressista. Essa dualidade de pensamentos é quem vai fazer com que essas forças tenham que viver harmonicamente, conversando periodicamente, com muita habilidade, para que o Brasil não perca. Essas questões de rever privatização preocupam. Você pode até não privatizar mais, não propor nenhuma privatização, mas mudar um quadro que já está jogado, definido e com muitas pessoas e com muitos grupos e com muitos países investindo, realmente causa ao Brasil uma preocupação muito forte. Lira também falou sobre a votação do novo regime de controle de gastos. Ele disse acreditar que o chamado arcabouço fiscal sofrerá aprimoramentos no Congresso para que penalidades sejam aplicadas quando o governo não conseguir atingir suas metas. Acredito que deve ter mudança no texto para que essa legislação fique um pouco mais rígida. Eu não posso adiantar, claro, o texto do relator, mas os enforcements, como a gente fala, eles deverão vir no texto já da Câmara e eu tenho dúvidas que o Senado também dará sua contribuição para que isso não fique no limbo, não é? Nós não defendemos a responsabilização pessoal do agente público, mas o governo como um todo ele tem que ter restrições quando não cumprir as metas que se propõem no arcabouço. Com relação à reforma tributária, outra prioridade do Executivo e do Legislativo para atrair investimentos, o presidente da Câmara acredita que haverá consenso, desde que alguns setores compreendam que, para garantir a aprovação da matéria, há necessidade que algumas exceções sejam feitas. Nós vamos ter grandes desafios, que é de tratar com excepcionalidade alguns setores na economia brasileira. E se o resto dos empresários entenderem que sem isso nós não vamos ter reforma tributária, nós não vamos chegar a canto nenhum. E quem perderá é o país. Quanto ao tema da regulação da internet, Arthur Lira afirma que há um consenso em torno da necessidade de regras para a atuação das plataformas. Todos concordam que nós estamos vivendo um momento de extremismos ao extremo mesmo, além do limite. E essas redes, essas big techs se alimentam disso. Quanto mais conflito, mais dinheiro no jogo, mais impulsionamento, mais opinião, mais divergências, mais polêmica e às vezes essas polêmicas extrapolam o limite da razoabilidade. O que nós queríamos com o projeto era de dar um mínimo de segurança jurídica para que todos que possam e queiram usar as redes sociais sem censura e com liberdade de expressão tenham exatamente a certeza do limite até onde vai essa liberdade de expressão. O presidente da Câmara também disse que logo após o seu retorno ao Brasil, esta semana, deve ser instalada a CPI que investigará a manipulação de resultados de jogos de futebol, que estariam beneficiando plataformas de apostas online em prejuízo de uma das grandes paixões nacionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário. Política. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, comemoração da Polícia Federal que realizou operação de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro e que deteve o ex-ajudante de ordens do ex-presidente e o secretário de Saúde de Duque de Caxias, ambos investigados por possível adulteração no cartão de vacinação do ex-presidente. De acordo com Guilherme Boulos, a suposta fraude teve como finalidade permitir que Bolsonaro viajasse para os Estados Unidos para não passar a faixa presidencial a Lula.
O deputado acredita que a presumida adulteração de documento público poderá se tornar o motivo que levará Bolsonaro para a prisão. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, reclama de perseguição política engendrada pelo Judiciário ao comentar desdobramentos da operação da Polícia Federal a respeito de suposta fraude do cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cabo Gilberto Silva critica a falta de justiça e o desrespeito ao devido processo legal em alguns inquéritos. Ele cobra respeito à democracia, à imunidade e às prerrogativas dos parlamentares para que possam defender seus eleitores. Felipe Barros, do PL do Paraná, acusa o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de cometer atos de autoritarismo e abusos de poder, ao violar leis e direitos individuais por meio de inquéritos ilegais e inconstitucionais. Felipe Barros condena a indignação seletiva dos que antes criticavam os métodos da Lava Jato e agora não se manifestam contra os abusos do ministro do STF. Merlong Solano, do PT do Piauí, comemora o retorno da política de valorização do salário mínimo. O deputado destaca também a retomada de crédito para as empresas, a atualização da tabela do imposto de renda e o projeto de lei para a equiparação salarial entre homens e mulheres, entre outras ações positivas apresentadas pelo governo federal. De acordo com Merlong Solano, estas medidas refletem o olhar do governo em prol do Brasil. O deputado afirma que o governo Lula quer um país com emprego, tolerância e cooperação. João Daniel, do PT de Sergipe, destaca a presença do presidente Lula nos atos do 1º de maio em São Paulo. Segundo o deputado, a nova gestão federal busca retomar a valorização do serviço público e defender as leis trabalhistas. João Daniel também apoia a aprovação do PL das fake news. Ele defende a regulamentação das redes sociais como forma de garantir mais segurança e medidas de responsabilização a quem dissemina informações falsas no ambiente virtual. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, garante que o PL das fake news tem como finalidade impedir o crime organizado dentro da internet e a proteção de crianças e adolescentes. Pastor Henrique Vieira afirma que os que usam da fé religiosa para impedir a votação do projeto estão ajudando a deixar famílias, crianças e adolescentes mais vulneráveis ao crime. Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, acusa a esquerda de demagogia ao pressionar pela aprovação do PL das fake news. De acordo com o parlamentar, a esquerda fragilizou as forças de segurança nos 10 anos em que esteve no poder. Para delegado Palumbo, o projeto das fake news é de interesse da grande imprensa, cuja maior concorrente são as redes sociais. Na visão dele, a proposta de censura às mídias sociais tem relevância apenas para políticos corruptos. Desenvolvimento Regional. Yandra Moura, do União, destaca o projeto Sergipe Águas Profundas, da Petrobras, que deverá tornar o Estado responsável por cerca de 20% da produção nacional de gás nos próximos anos. De acordo com a deputada, isso significa bilhões de reais investidos e a geração de milhares de empregos. Além disso, Yandra Moura afirma que as ações do governo sergipano para o turismo já podem ser notadas por meio do aumento do número de pessoas desembarcando no aeroporto de Aracaju e da ocupação da rede hoteleira do estado. Cobalcini, do MDB, comemora o crescimento das exportações do setor cooperativista de Santa Catarina. O congressista cita levantamento feito pela Organização das Cooperativas do Estado, segundo o qual os grupos associados do ramo agropecuário obtiveram recorde de faturamento em 2022. Cobalcini destaca a proteína animal, os cereais, os fertilizantes, as frutas e derivados como principais produtos exportados. Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, apresenta a proposta de emenda constitucional para alterar a legislação sobre a previdência própria dos municípios, garantindo que todas as mudanças feitas pela União sejam aplicadas aos municípios, evitando sanções aos prefeitos. Gilson Daniel comunica ter apresentado também projeto que visa alterar a lei de responsabilidade fiscal para evitar que a prestação de serviços entre na lista de gastos com o pessoal dos municípios, o que pode impactar negativamente os prefeitos em final de mandato. Saúde.
Comissão aprova a criação de programa de atenção à saúde mental de pessoas em sofrimento causado pela pandemia. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara cria um programa de cuidado às pessoas com sofrimento psíquico decorrente da pandemia de Covid-19 no âmbito do Sistema Único de Saúde. O texto aprovado estabelece que o SUS deverá manter programa de atenção à saúde mental dessas pessoas com duração de no mínimo 730 dias contados a partir do reconhecimento oficial do término da pandemia no país. Em abril do ano passado, o Ministério da Saúde decretou o fim da emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia, com início da vigência em maio de 2022. Terão prioridade para ingresso no programa os profissionais de saúde de estabelecimentos públicos ou privados que atuam diretamente na assistência aos pacientes com Covid, sem prejuízo de outros grupos considerados prioritários pela autoridade de saúde competente. A proposta autoriza o atendimento por meio virtual. Segundo o texto, cabe ao profissional de saúde responsável pelo atendimento verificar quais pacientes podem ser atendidos de forma remota e quais de forma presencial, levando em consideração os riscos e benefícios de cada opção. A previsão de atendimento remoto no texto foi alvo de críticas do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, durante a votação da proposta. Eu confesso para vocês que, enquanto consumidor, paciente, tanto eu para os meus filhos, eu gosto de priorizar sempre que possível o atendimento presencial. É lógico que, se for emergencial, se eu estiver longe, se o médico não puder atender, a depender de circunstâncias alheias à minha vontade, é que eu vou fazer o atendimento telepresencial. A lei não pode me impor, a contragosto, algo que é ruim para o paciente. A relatora da proposta, a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, defendeu o texto. A pandemia, ela ficou marcada na nossa história. Muitas vidas se foram. Muitas pessoas ficaram com sequelas, muitas vezes irreversíveis. E uma delas é a sequela mental, da doença mental. E nós precisamos ter recursos, especialmente nos municípios, para que essas pessoas possam ser tratadas. A telemedicina, ela é regulamentada. A ideia do legislador aqui, do autor do projeto, na realidade, não foi que as pessoas ficassem em casa sendo tratadas por internet. O paciente, ele vai se dirigir até uma UBS, vai se dirigir até uma unidade de saúde e ali sim, ele vai poder ser atendido através da telemedicina. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, salientou as consequências da pandemia na saúde mental da população. Se nós pararmos para nos lembrar um pouco sobre aquele período, nós vamos reconhecer em nós mesmos reflexos na questão da saúde mental. Muitos de nós nunca sentiram um medo como aquele. E tomara que nunca mais venhamos a sentir. E eram vários medos. O medo da morte, o medo da perda do emprego, o medo da perda de familiares, medo concreto porque vimos muitos dos nossos familiares e amigos e familiares de amigos perderem a vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a prevalência de ansiedade e depressão no mundo aumentou cerca de 25% no primeiro ano da pandemia. A proposta que cria um programa de cuidado às pessoas com sofrimento psíquico decorrente da pandemia de Covid-19 no âmbito do SUS segue para análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de realizar um desmonte no sistema de imunização pública do país, reduzindo a cobertura vacinal contra a Covid-19 e outras doenças, como poliomielite, difteria, tétano e coqueluche. Maria do Rosário afirma que a falta de cuidado do governo passado foi responsável pela morte de centenas de crianças. A parlamentar pede aos pais e mães que vacinem seus filhos e rejeitem o negacionismo científico, em nome da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Previdência. Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, é autor de projeto que estabelece prazos máximos para o pagamento de benefícios do INSS. O objetivo, segundo ele, é garantir mais agilidade nos processos e evitar que milhares de brasileiros passem por situações humilhantes à espera das aposentadorias e pensões. Jorge Guetem também considera que a atual política de juros adotada pelo Banco Central é desumana e injustificável em relação à população brasileira.
votação. Incentivo à doação de sangue e inclusão de mais pessoas no BPC são alguns dos destaques na pauta da Câmara nos próximos dias. A reportagem é de Cid Queiroz. A Câmara deve votar apenas projetos consensuais nos próximos dias. Entre eles, a proposta que inclui doadores de sangue entre prioridades para atendimento em bancos e órgãos públicos. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, explica que pessoas com mobilidade reduzida também terão direito a atendimento prioritário. A gente sabe que os bancos de sangue estão vazios hoje, principalmente depois da pandemia. É um problema grave de saúde pública que a gente tem. Foi apresentada também uma emenda para que a gente consiga dar atendimento prioritário para aquelas pessoas com espectro autista. Também na pauta, o projeto que equipara as pessoas com doenças graves àquelas com deficiência e permite que elas recebam o benefício da prestação continuada, BPC. O autor da proposta é o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Agradecer a todos que eles colaboraram, a ex-deputada Celina fez o relatório, as emendas da deputada Jandira Fegali, enfim, um projeto que ele equipara os transplantados nos mesmos benefícios que têm os deficientes. O plenário deve votar ainda vários acordos internacionais, entre eles o protocolo assinado entre os países do Mercosul com a Colômbia. Integrante do Parlamento do Mercosul, o deputado gaúcho Pompeu de Matos, do PDT, explica a importância da matéria. É uma relação que se estabelece do Mercosul com a Colômbia, assinado o protocolo do México, e permite exatamente uma relação onde empresas brasileiras e empresas do Mercosul não só trabalhem em cada um dos países do Mercosul livremente, mas possam também interagir com a Colômbia e possam prestar serviços, trabalhar, ter relação laboral, obras, ações, atitudes lá na Colômbia. Estão previstos vários requerimentos de urgência para incluir matérias na pauta de votação, como o projeto que altera e consolida a legislação sobre direitos autorais. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades em licitação realizada para contratar agências de publicidade na Secretaria de Comunicação da Presidência da República em 2021. O valor da execução dos contratos com as 4 empresas selecionadas pode chegar a quase 3 bilhões de reais em 5 anos. A avaliação das propostas técnicas não foi feita de forma individual, como prevê a legislação. Também houve falhas na composição e no funcionamento da subcomissão técnica do processo de concorrência. No entanto, o TCU constatou que a avaliação coletiva não contribuiu para direcionamento do resultado. Além disso, as agências escolhidas são capazes de realizar os serviços de forma adequada. A decisão do TCU faz recomendações para aprimorar a formação das subcomissões de avaliação. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Não saia daí! Já já tem muito mais músicas aqui na Band FM. Olha, uma lâmpada mágica aqui no chão. Você tem direito a um pedido. Você pode pagar meus boletos? Esse desejo, a Band FM realiza pra você. É isso! A Band FM vai pagar todos os seus boletos. São 10 mil reais. 10 mil pra se livrar de todas as dívidas. Mande uma mensagem dizendo: Band FM, paga meus boletos. São 10 mil. 10 mil reais pra deixar você sem preocupação. Band FM.
Para começar o dia numa boa, tem a Hora do Ronco, aqui na Band FM, com o Atacadão. Festival Atacadão em Mondelez. Aproveite esta delícia de economia. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato.